Bom, gente, agora a gente vai falar de um assunto muito sério. E quando fala de assunto muito sério, é dinheiro, né? Dinheiro na área. E aí, você já se deu conta de como as suas emoções influenciam na sua vida financeira, né? Principalmente aí como que você lida com o dinheiro, né? Pra gente conversar sobre esse assunto, entender um pouquinho melhor, a psicóloga Sara está aqui comigo hoje pra gente bater esse papo. Tudo bem, Sara? Tudo bem, bom dia a todos. Que bom. Sara, explica pra gente qual é a relação das nossas emoções e o dinheiro. Parece que são duas coisas opostas, né, Dani? Mas são duas coisas muito paralelas, caminham juntos. Se você não domar as suas emoções e for domado por elas, você é prejudicado na área financeira, na sua saúde, nos relacionamentos, em todos os aspectos da vida. Então, vamos olhar para as emoções aí. Como estão, né? E como as emoções influenciam para a gente poder lidar com o dinheiro? Onde que começa isso? Primeiro, se perguntando, isso é vamos supor que você queira comprar alguma coisa. Isso é necessidade ou é vaidade? São coisas para a gente separar. Já percebeu que quando a gente vai ao supermercado com fome, a gente coloca um monte de coisa no carrinho que não estava na lista e que não precisa? Da mesma forma, acontece quando a gente está triste, quer compensar essa emoção com algum bem material, ou a gente está muito feliz e a gente quer compensar essa felicidade, ou quer distribuir essa felicidade com outras pessoas, aí você acaba comprando presentinho para um, presentinho para outro, e vai usando dessas emoções, olhando para o seu dinheiro de uma forma equivocada. Vamos dar alguns exemplos, né, de pessoas que têm um pouquinho essa relação e ela não compreende, né? Tem muitas pessoas que não conseguem ainda enxergar que ela tem uma relação complicada com o dinheiro porque o lado emocional dela está desequilibrado, né? Então, assim, uma pessoa que vai ao shopping e compra muita coisa sem precisar. Desde pessoas que também vão construindo uma vida dependente de relações que têm a ver com dinheiro, né? Que às vezes é um jogo, né? Talvez ela se torna dependente do próprio consumismo, não é isso? É isso mesmo. Essa condição de ir ao shopping e comprar um monte de coisa, né? Que você talvez até nem precise. Tá muito ligado ao vazio existencial. O vazio, gente... O que é o vazio existencial? O vazio existencial é você não olhar para a sua vida, ou olhar para a sua vida e não encontrar nada que realmente assim, te deixe satisfeito, que te deixe feliz, que compense os seus dias. Então você olha para esse vazio e você quer substituir, ou preencher esse vazio com algo material. E isso não é possível. É algo momentâneo, você pode aliviar a sua ansiedade ali, momentaneamente, mas o seu problema não vai estar resolvido. Então, o autoconhecimento, nesse momento, é essencial. Outra coisa, outra condição, dos jogos, né? Quem é viciado em jogo, por exemplo, existe um artifício nisso de poder, de autoridade. Então quando eu ganho no jogo é porque eu entendo das coisas, quando eu ganho no jogo, então eu tô aqui, olha, tô podendo na mesa. Tá, e quando você perde? Será que você ganha todas as vezes? E o que você quer compensar com isso? Uma vez eu fiquei sabendo de uma história em que um homem se envolveu com jogos, porque o único momento em que ele se lembrava na infância de ficar próximo ao pai, de ter esse contato com o pai, era quando o pai ia para a mesa de jogo e ele acompanhava. Ele ficava sentadinho no pé da mesa. Olha. Então, olha a relação emocional com o jogo, que de fato não é o jogo. É alguma emoção que não estava sendo suprida ali. Sim. Ô, Sara, e quando você fala, né, então tem um vazio que essa pessoa precisa de se conhecer, né? O que acontece? O que está acontecendo dentro dessa pessoa? N coisas, né, Dani? Às vezes uma relação que não está bem estabelecida, Sim. Relação com os pais, relação familiar. Estou falando de relação familiar porque eu sou psicoterapeuta familiar, né? Essa relação familiar, então o vazio de pertencimento, eu não pertenço a uma família, eu não pertenço a um grupo, então eu prefiro pertencer a um grupo de uma classe social, então eu compro uma bolsa que às vezes eu não posso pagar para pertencer a um grupo social, porque eu tenho necessidade de pertencimento. Então, olha isso, você precisa realmente participar desse grupo, né? Ou se você está com uma outra necessidade que seja até familiar, que seja afetiva.
Então, vamos olhar para o afeto. E essa condição do dinheiro, Dani, é muito mais séria do que a gente possa imaginar. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o incesto financeiro. O que é isso? O incesto financeiro é como os pais ou os adultos lidam numa condição de autoridade, de superioridade, manipulando a criança por conta de dinheiro. Como funcionaria? Olha só, vou dar um exemplo interior, a gente vê muito disso, né? A comadre que compra, vamos dizer assim, lingerie ou joia da outra comadre lá e tem dificuldade de pagar. Aí uma vai cobrar a outra. E o que ela fala? Fala para a criança, manda falar que eu não tô, fala lá que eu não tô. Isso é uma característica Entendi. De incesto financeiro. Você usar da mentira e da manipulação do dinheiro. Então, o que você está ensinando para essa criança? Mentir sobre o dinheiro, tá tudo bem? Até não só com crianças, mas com outras pessoas que você convive também, né? Às vezes até a esposa. A visita vai lá e fala que eu não tô. Exatamente. Né? Ou questão de pais separados. Sabe, um paga a pensão para a criança, daí a criança vai passar o final de semana com o pai e pede alguma coisa e fala assim, não, vai pedir para sua mãe porque eu pago a pensão para sua mãe. Ou quando não se paga a pensão e a mãe diz assim, liga para o seu pai, manda mensagem para o seu pai e fala para ele que ele precisa mandar a pensão. Então, assim, são situações em que os adultos não conseguem conversar, eles não conseguem se desenvolver ali um bom relacionamento e usam a criança. Maturidade, né, Sara? Bom senso, né? Como você deu o exemplo de pais separados, a mãe diz pro filho, a mãe não pode te dar porque seu pai ainda não pagou, né? E às vezes até pagou, ainda sei que é difícil, ter uma relação de poder compreender bem a realidade um do outro, né? Outra condição que é muito frequente, muito. O quê? Quem nunca ouviu isso? Na volta a gente compra. Diga a verdade, não vou comprar hoje, acerta um dia, combina um dia com a criança, explica a situação, mas não fale, na volta a gente compra, porque o que ela vai aprender? Se é para mentir sobre dinheiro, a gente pode mentir, você vai estar autorizando isso para a criança. Mentir sobre o dinheiro, tá tudo bem. O dinheiro tem uma relação muito forte na vida, né? Muito forte. E aí começa desde criança, né? Como que um pai ou uma mãe que não sabe se relacionar bem com o dinheiro pode fazer essa educação melhor para o filho, né? Porque assim, eu não lido bem com o dinheiro, mas meus filhos eu quero ensinar, né? Às vezes não, né? Já está ali dentro, está embutido. O pai pode até achar que ele está ensinando bem, mas a criança está percebendo, né? Percebe. A partir dos 3 anos de idade, a criança já tem a percepção do dinheiro. Tanto é que você vê titicos dizendo assim, a mãe ou o pai dizendo assim, não tenho dinheiro, passa cartão. Já associa. A própria criança já sabe, né? Já associa que o cartão funciona como um método de pagamento. Uma saída rápida, né? Uma saída rápida. E como que os pais podem, assim, qual é o comportamento que os pais podem ter, Sara, para que isso seja, assim, saudável? Primeiro, conhecendo qual é a sua história com o dinheiro. O que o dinheiro representa para você? Porque, olha, os pais, eles vêm de 2 famílias diferentes, em que a história do dinheiro é diferente, a visão que tem da vida é diferente. Então, assim, primeiro reconhecer o que o dinheiro é para mim. Dinheiro e saúde mental andam juntos. O maior índice de suicídio masculino, hoje em dia, é por conta de dinheiro, de dívida. Então, primeiro eu preciso conhecer a minha história com o dinheiro. O que ele é para mim? O que a minha família me ensinou a respeito do dinheiro? A partir desse entendimento, aí sim eu posso reproduzir um conhecimento para o meu filho, para minha filha e direcionar no caminho certo. Né? Uma boa estratégia é dar semanada para crianças pequenas. Sim, para eles começarem já a se organizar com o dinheiro. Administrar com o próprio dinheirinho deles, né? Você disse algo interessante, né, Sara? Que o dinheiro significa poder, né? Para muitos, essas pessoas que têm uma relação difícil com o dinheiro, é a necessidade dela existir na sociedade, é a necessidade dela ter poder, dela ter sentido, né? Ela busca um sentido. E aí, se a gente for desconstruir um pouquinho essa pessoa, quais são as principais características que ela precisa olhar? Como ela pode ter esse autoconhecimento? Como ela pode se olhar? Entrar em contato com o quê dela? Com as emoções. Com as emoções. O que essa emoção está me dizendo agora? Eu estou com raiva. Tá, eu estou com raiva do quê? Aí, por conta de eu estar com raiva, por exemplo, do meu marido, eu vou e gasto, porque o dinheiro vem do trabalho dele. Então, eu gasto esse dinheiro por vingança.
dele. Olha só, Mas como às vezes emoção ela também não tem muita consciência disso, né? Não. Né? As coisas acontecem muito... É que a gente tá falando o passo a passo, parte por parte. Isso aí acontece em milésimo de segundo. As pessoas nem percebem, né? Não percebem. Então, assim, mas sentiu a raiva, a tristeza, a alegria, primeiro você tem que se conectar com a sua emoção. O que isso está me permitindo, o que isso está me permitindo sentir e tal. E olhar para o seu dinheiro de forma a não misturar as coisas, né? Nós somos movidos, Dani, primeiro assim, pela questão de sobrevivência. Isso é cerebral, né? O nosso cérebro, ele provoca tudo de forma que a gente se sinta assim, a gente perceba as ações de ameaça. Então, qualquer situação que eu me sentir ameaçada, eu vou, não sei, usar o dinheiro por conta disso, né? Ou então, quando você se sente meio perdido na vida, você fala, não, mas se eu tivesse dinheiro... Muitas pessoas ficam assim, mas se eu tivesse dinheiro, eu faria isso. Mas se eu tivesse dinheiro, tá... Então, vamos olhar para a realidade. O que você tem hoje na sua mão? Vamos começar. Eu vi o começo do programa, achei muito lindo você falando da gratidão, né? Inspira e expira e agradece. Primeiro, vamos começar a agradecer o que a gente tem na mão. É verdade. Arregaçar as mangas e vamos atrás das conquistas futuras. Sim. Nossa, isso é tão sério, né? Muito. Tem tanta gente que depende tanto disso e nem percebe, né? É verdade. Fica correndo atrás só de dinheiro, eu preciso ter, eu preciso ser e deixa de viver, né? Mito ou verdade, né? Dinheiro não traz felicidade, me dê tudo e seja feliz. Acho que é um mito, né? É um mito. É um mito. Se você não tiver com as suas emoções reguladas, não adianta nada, você vai né? ter dinheiro e não vai adiantar Saber, nada. nem não viver. vai adiantar nada. Sarinha, obrigada, meu amor. Eu que Foi agradeço. muito bom ter você aqui, um papo Tô à ótimo. disposição. Pra gente poder se cuidar e poder saber viver bem, né? É verdade. Muito bem. Obrigada, minha filha.